Muito bom dia a todos, sejam super bem-vindos. Hoje o nosso tema é incrível, né? Falar de diversidade e inclusão é algo que, para nós aqui da Pulse RH, fala totalmente com o nosso DNA, como a gente é, como a gente acredita que a vida deve ser, né? É uma realidade que a gente vive no nosso dia a dia como algo muito natural, muito simples. E eu acho que, de certa forma, é um pouco dessa vivência que a gente gostaria de passar para todos vocês, né? Um pouco desse espírito de que diversidade e inclusão, pessoas, né? Todos somos um, todos fazemos parte desse planeta, desse mundo, e todos juntos somos mais fortes também, né? Então, eu quero começar falando um pouquinho da Pulse RH, rapidamente, né? Maru, eu queria pedir que você passar Pronto. aqui. Então, assim, para quem não conhece, a Pulse RH é uma empresa de consultoria, nós estamos há 11 anos no mercado, a gente sempre teve como base essa questão humana, no centro de tudo que a gente faz. A gente hoje está à frente da gestão de pessoas 360 graus, de ponta a ponta, e nós somos 10 consultores especialistas à frente de torres, que são unidades de negócio, em que a gente tem oportunidade de se aprofundar com os nossos times, especialistas de cada torre, né? Como vocês podem ver aqui, são 10 torres. Eu não vou me alongar muito nessa apresentação, depois, inclusive, a gente pode mandar para vocês, né? E uma das nossas torres é diversidade e inclusão, e hoje a gente está aqui com a Maru Camargo, que é a nossa coordenadora da Torre de Diversidade e Inclusão, e a Marília Tocalin, que é a nossa consultora da Torre de Diversidade e Inclusão. E, gente, o mundo mudou realmente, né? São inúmeros os desafios para gerar e liderar as organizações. E isso tudo vai muito além das demandas sempre foram normais, né, na questão do aumento da produtividade, o aumento do faturamento, as melhorias nos processos e na qualidade dos produtos, dos serviços, redução de custos, né, tudo isso é super importante, nunca vai deixar de ser. Mas hoje a gente tem que ampliar esse olhar realmente para a organização como um todo. Então, esse olhar ele não pode mais ser só econômico, mas ele também precisa ser ambiental e social. Espera aí, Maru, que eu te perdi. Onde você está aqui? Então, assim, gente, hoje a gestão de pessoas ela tem desafios que são relacionados ao como fazer, né? Marília, é isso que eu roubei de você, essa tua fala. Ao como fazer tudo isso, e não o que fazer, né? E ao como fazer. E isso tudo está relacionado com a ética, com a saúde emocional do colaborador, com a diversidade, com a sustentabilidade. Tudo isso, hoje em dia, está na pauta da gestão de pessoas e exige algumas posturas e algumas atitudes, né? Relacionadas totalmente com a integridade, com a responsabilidade, com a transparência, com a empatia, principalmente com a compaixão. Então, o trabalho e a vida eles estão totalmente interligados e cada vez mais a gente precisa construir, né, ambientes inclusivos, ambientes que promovam experiências positivas para todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, o tema da diversidade e inclusão é um tema extremamente relevante e ele precisa perpassar todas as estruturas da organização. Eu acho que vai muito além disso, né? É uma questão de se pensar, de se despertar, né, para uma cultura inclusiva, para uma liderança inclusiva. E isso tudo precisa ser construído, né? Tudo isso é novo, tudo isso precisa ser construído. E a empresa precisa ter na sua estratégia os programas de diversidade e inclusão. Então,
hoje a gente tem a honra, né, e o prazer imenso de compartilhar essa manhã friorenta, né, bem friorenta, bem friozinho, tomando esse delicioso café com RH, que a gente costuma fazer toda a última sexta-feira do mês, com essas duas pessoas incríveis, que é a Marô Camargo e a Marília Tocalini. E aí eu vou iniciar, então, porque eu já iniciei, mas eu quero falar um pouquinho, me apresentar um pouquinho, e vou me apresentar me audiodescrevendo, tá? Então, eu sou a Nete, eu sou a CEO da Pulse RH, eu tenho 60 anos, mais ou menos 1,62 m. Hoje eu consegui equilibrar meu peso, depois de muita luta. Então, eu posso dizer que o meu peso está compatível com a minha altura. Eu tenho cabelos castanhos, levemente avermelhados. Eu estou vestindo uma blusa cor de telha, uma calça bege. Sou uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, sou casada com o Gil, sou mãe de 3 filhos adultos e sou vovó de uma netinha maravilhosa de 2 anos e meio, que é a Lívia, que é a minha paixão. E é isso, gente. Eu vou estar aqui com vocês, junto com vocês, aproveitando esse momento para ampliar minha visão, para aprender ainda mais. A gente está aprendendo o tempo todo e a gente aprende justamente nesses encontros, né? Sobre esse tema tão importante que é a diversidade e inclusão. Eu vou pedir para a Marô se apresentar, em seguida a Marília, e eu espero que vocês realmente usufruam o máximo desse momento, e com certeza vai ser de muita troca. Marô? Obrigada, Nete. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Então, a Nete, ao longo da fala dela, foi passando, eu fui colocando um pouco do que a gente trouxe, né, para hoje, mas começar me apresentando. Eu sou Maria Eugênia Marô Camargo, agora estou aqui coordenando essa torre de diversidade e inclusão da Pulse RH, já estou na Pulse há alguns anos, né? Começar pela audiodescrição, que é mais fácil. Estou vestindo uma camisa azul, para quem está... Estou bem parecida com a foto, né? Um pouco, né? Com camisa azul, um colar rosa colorido, um brinco de pedra azul. Estou com óculos, uso óculos também. Sou uma mulher de pele branca, mais morena, olhos castanhos, cabelos castanhos. Sou casada também com Tarcísio, tenho 3 filhos, 2 adolescentes e um ainda criança. Tenho essa paixão, esse propósito e essa vivência, né, de trabalhar pelo diálogo, trabalhar pelas relações, para que a gente possa transformar as pessoas e transformar os ambientes, né, para a gente possa cultivar relações saudáveis. Então, tudo que a gente faz em relação, né, ninguém consegue viver sozinho. E eu acredito que a nossa vida é um encontro, é diálogo e é as experiências que a gente pode proporcionar a cada momento. Vou passar para a Marília, nossa convidada ilustre aqui. Obrigada, Marô, obrigada, Nete. Me escutam bem? Sim. Perfeito. Então, eu sou a Mari Tocalini. Eu costumo dizer, gente, que Marília é minha mãe brava e oficial de justiça. Então, podem me chamar de Mari. Sou uma mulher de pele branca, cabelos na altura dos ombros, cabelos agora ruivos, tenho olho claro. Estou hoje vestindo uma das minhas cores prediletas, que é bem vibrante, um verde vibrante, com uma blusa azul e um colar também, em tons, não sei se verdes ou azulados, fica aí a critério. Bem, sou uma pessoa com deficiência visual, é evidente que foi esse o marcador que me atravessou primeiro e que me fez chegar no universo de diversidade e inclusão, mas já trabalho com esse tema há 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos, já com um olhar mais ampliado, e a gente vai falar um pouquinho disso, mas um olhar não só para pessoas com deficiência, mas também para outros grupos subrepresentados e para além disso, porque diversidade é muito além de grupos subrepresentados, e a gente pode falar um pouquinho mais disso. Sou casada, tenho 2 filhos caninos, a Twig e o Hugo Boss, que são minhas paixões, e trabalho com essa área por realmente paixão. Então, um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira, friozinho, mas agradável. A gente vai fazer ela ficar quentinha.
Prazer é nosso, Marília. Muito bom. Então, como a Anete já apresentou, né, um pouco da estrutura da Pulse, um pouco da torre, os valores que orientam essa torre, sempre buscando combinar essa estratégia com empatia, né, combinar resultados com experiências, né? Eu acho que esse é o grande a grande marca da Pulse, de cada um de nós aqui. E o que a gente traz para esse encontro hoje é diversidade e inclusão, qual o valor, né, da diversidade e inclusão para as organizações, né? Então, o que a sua organização tem a ganhar com isso? A gente parece que está num momento muito mais, um pouco mais maduro, a gente vai trazer aqui alguns dados, algumas pesquisas, mas ainda tem muito a se fazer. E quando a gente olha a diversidade como um valor, a gente tem mais clareza do quanto é importante trabalhar esse tema de uma forma prática e vivencial, e com ações, com metas, com estratégia, né? Esse olhar estratégico para a diversidade e inclusão não é só um tema que eu preciso dar conta, não é mais um tema, não é mais uma questão, não é mais um trabalho, não, é a base, né, da nossa sociedade. Marília, você vai me interrompendo, a gente vai nesse bate-bola aqui. Legal, Maru, vou pegar teu gancho aqui, tá? Eu costumo dizer, gente, que quando a gente fala desse tema, não pode ser um tema ademais da nossa agenda do dia a dia, né? Assim como compliance, como transparência, como segurança, né? Segurança, para quem trabalha em indústria, isso é muito forte, muito vivo, né? Faz parte da cultura. Não é um tema que a gente está aqui no nosso trabalho e a gente vai plugar uma agenda sobre transparência e honestidade nos negócios, né? Compliance é parte do nosso dia a dia. E assim é com diversidade e inclusão, né? A gente precisa ter esse olhar, e eu já vou começar trazendo um mantra que eu repito em todos os lugares por onde eu passo, que é o papel, e aqui entendo que se estamos entre pessoas de RH, a gente tem um papel de muita influência, mas a gente também tem um papel de distribuição. Qual é essa distribuição? Distribuir óculos, distribuir lentes de diversidade para todos os processos. Isso não pode estar detido em um chapéu ou uma cadeira dentro da organização, ou com um grupo, com um comitê. Isso precisa ser disseminado e distribuído dentro da organização, em todos os processos. Quando a gente fala de processos, a gente está falando, claro, como eu citei na minha abertura, que a gente fala de grupos subrepresentados, sim, então a gente tem lá, né, aqueles grupos mais conhecidos, como pessoas com deficiência, população LGBTQIAP+, população negra, ou seja, pretos e pardos, equidade de gênero, a gente tem diferenças de geração, diferenças de vulnerabilidade social, a gente tem grupos que precisam ser olhados com muita ênfase, mas diversidade é tudo, gente. Diversidade é olhar para a diversidade geográfica, para a diversidade de repertório, né? Eu sou uma pessoa que hoje atuo em RH, minha formação original é desenho de moda, né? Então, qual é o olhar de uma pessoa que vem de uma área de negócio, mas uma área de negócio correlato à arte, pode trazer para dentro de uma organização, por exemplo? Então, diversidade é abrir o leque para diferentes opiniões. Então, pegando o teu gancho aí, Maru. Muito bom. Então, aqui, né, um pouco do que a Anete já falou, né, essa missão da torre de diversidade e inclusão, contribuir para os espaços mais acolhedores. Aqui, trazer um pouco dos nossos valores, né, que são fundamentais. Então, a empatia, o respeito, o pertencimento, a colaboração, a comunicação e a inovação, né? A inovação como um valor muito grande, atrelado à diversidade e inclusão, né? Aqui a Anete já adiantou também, então a gente está num mundo complexo, num mundo diverso, num mundo também bunny, né, já no século XXI, então ele é frágil, ele é ansioso, ele é não linear,
e ele é incompreensível. Então, a gente já é o nosso ponto de partida, né? A gente sabendo disso, como é que a gente navega aí na questão da diversidade. A gente tem uma agenda ambiental, social e de governança para ser cumprida, né? Então, a diversidade entrando aí na agenda social, no S do ESG ou ASG em português. A gente tem uma agenda global dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a gente tem aí as metas para 2030, né? E a gente tem todo o movimento dos direitos humanos, né? Que convergem aí, então, para o campo da diversidade e inclusão. No Brasil, Posso pegar começou carona? Desculpa, Pode. te interrompi. Gente, vamos, sexta de manhã, véspera de feriado, vamos no freestyle, tá bom? Vai lá. A gente vai trocando aqui. A gente a Marô trouxe um ponto muito importante, que é sobre inovação, né? E normalmente esse tema, né, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente pensa, obviamente, primeiramente em pessoas, e tem tudo a ver com isso, mas não necessariamente é um tema que está atrelado à agenda apenas de responsabilidade social, né? Já foi esse tempo. Hoje, essa é uma pauta que transcende, né? Quando a gente fala de responsabilidade social, é sim uma preocupação das organizações, é sim um critério a ser cumprido bastante sério, mas quando a gente fala de ter equipes diversas, ter quadros diversos, a gente está falando de promover soluções inovadoras, né? Tem alguns exemplos de mercado muito bacanas. O Grupo Boticário, por exemplo, ele tem, e aí é uma estruturação, né, uma governança de ter ali seus grupos de afinidade, em conversa com uma pessoa lá de dentro, eles trouxeram que hoje nenhum produto, por exemplo, para cabelos crespos e cacheados é lançado no mercado sem que o grupo de afinidade de população negra, pretos e pardos, dê o seu aval, né? Faça a sua análise sobre isso. O que significa isso? Hoje, a gente, como independente de estar entregando para a sociedade produtos, serviços, a gente está entregando soluções para pessoas diversas. Como é que eu crio essas soluções se eu tenho um quadro completamente homogêneo? Né? Então, é um ponto de partida muito lógico. Né? Então, quando a gente olha para esse tema, é um tema, sim, de responsabilidade social, mas é um tema que vai muito além disso. Né? E a Marô citou a agenda de ESG. Hoje, essa é uma agenda que, com o nome repaginado, né, um nome assim que a gente pode dizer que está recente no mercado, está em efervescência no mercado, mas é uma agenda que a gente já conhece há bons anos. A agenda de sustentabilidade é uma agenda que já vem nos trazendo diversas mudanças de olhar. E quando a gente fala de ESG, eu vou para além, é óbvio que o social está muito ligado ao tema, mas a gente fala inclusive de ambiental e governança muito atrelado à diversidade. Hoje a gente tem conceitos como, por exemplo, racismo ambiental. Né? Quando a gente vai parar para pensar em grandes desastres ambientais provocados pelo homem, né? Provocados pela influência humana, quem são as pessoas que estão ali sendo prejudicadas? Né? Muitas vezes, na grande parte das vezes, populações em vulnerabilidade. Então, sim, a gente passa, inclusive, pelo ambiental e passa pela governança. Hoje, a gente precisa falar de companhias que estejam em acordo com a transparência, com a forma de fazer os negócios. Né? Inclusive, essa é uma agenda que muitas bolsas, né, como Nasdaq, Dow Jones, já nos pedem isso como sociedade, como mercado, para que a gente esteja dentro dessas bolsas. Então, é uma agenda que diversidade e inclusão é uma agenda que está, eu brinco que é agarradinha com o negócio, né? Não é uma agenda ali que está, não é um acessório, né? Sim, e aí como é que ela chega, né? A agenda ela não consegue, não dá para ser separada, né? No mundo complexo, a complexidade é o que está tecido junto, né? Então, eu venho da área ambiental já de muito tempo atrás, né? E o quanto a gente falava na injustiça ambiental, a gente viu isso, né? Com a experiência da pandemia. Me diz o seu endereço que eu te digo aonde foi pior, né? Os efeitos, os impactos da pandemia. E aqui o que eu estava trazendo, como a Marília falou, então essa agenda ela
chega com mais força no Brasil na década de 90, né, muito no movimento das empresas multinacionais, de tentar rever as estruturas aqui das filiais brasileiras, mas ela já, hoje em dia, a gente já fala, né, numa estratégia de gestão que vai trazer um retorno financeiro e uma obrigação ética, né? Aqui, a Marília estava falando, então, trouxe uma pesquisa, um artigo da Deloitte, Diversidade, Equidade e Inclusão nas Organizações, que traz uma amostra bacana, com 374 empresas, agora do final de 2022, né? E que eles trazem 4 grandes tendências, né? Então, olhar para a diversidade de mercados, né? As pessoas que vão consumir esses produtos, esses serviços são diversos. Diversidade de clientes, né? Falar a mesma língua, né? Aproximar. A diversidade de ideias e a diversidade de talentos. E uma frase aí do Bill Gates, que as organizações devem inovar ou morrer, não tem, é uma necessidade quase, né? Uma obrigação ética. Inclusive, Marô, você me lembrou, claro que não é uma continuação da frase do Bill Gates, mas assim como é inovar ou morrer, e faz todo sentido, existe uma máxima que eu não vou me posicionar, né? Mas o não se posicionar nesse tema já é um posicionamento. Né? Então, com o tema efervescente como está na nossa sociedade, principalmente localmente, né? Principalmente quando a gente fala na sociedade no Brasil, a gente está falando de que não se posicionarem, muitas vezes, já é um posicionamento. Né? Então, também precisa se cuidar desse olhar de não posicionamento. Né? Sim, e quando a gente fala, né? Não basta não ser racista, tem que ser antirracista, né? Exatamente, então, essa é uma causa nossa, não tem como, né? Não é porque eu não sofro o preconceito por não ser negra, né? Mas eu estou ali eu estou convivendo, né? Eu não posso mais tolerar, nenhum de nós, né? A gente não pode mais tolerar essas microagressões, essas violências, né? E aí os recortes que a Marília já trouxe, né? Eu acho que muito essa visão, essa lente, né, como a Marília trouxe, é uma causa de todos nós, não tem como a gente ficar de fora, porque é uma dor de todo mundo, né? A gente sente. Aqui, então, né, eu gosto também trazendo alguns materiais de referência, eu não sei o quanto vocês, né, estão a par do tema, o quanto querem eu sei que pode ter gente aqui que já se aprofundou muito, gente que quer ir mais além, mas eu gosto essa publicação recente do Luciano Amato, Diversidade e Inclusão e Suas Dimensões, e o Ricardo Salles, né, um consultor também bacana de diversidade, que ele fala, a diversidade é a foto, então eu ter ali os grupos representados, a inclusão é o filme. Como é que esses grupos estão lá realmente incluídos, pertencendo, tendo voz, tendo vez, né? Marília pode falar mais aí da prática. E uma outra frase também que eu acho bacana, que é: se a diversidade é só contar as pessoas, a inclusão é levá-las em conta, né? Considerar, né? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito dessa visão de levá-las em conta, né? E sabe que eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa que trabalha comigo, e a gente estava falando da diferença entre incluir e integrar, né? E é um ponto de vista, para mim também, muito, muito novo, porque às vezes a gente tem a falsa sensação de estar incluindo, né? Quando a gente traz para dentro, mas quando a gente não proporciona, não proporciona ou não está disponível para fazer concessões em alguns processos, né? E aí a gente está integrando, mas não está incluindo. Essa era uma conversa muito pontual sobre um caso específico, mas eu queria compartilhar aqui e jogar na mesa, Marô, porque é um ponto de vista também, né, de que a gente pode, muitas vezes, acreditar que está incluindo, e inclusão, gente, é verbo, inclusão é ação, a gente não faz inclusão se a gente não tiver, de fato, intencionalidade, que para mim é um dos grandes mantras desse assunto. Vocês estão me ouvindo ou eu caí? Sim. Não, nós estamos te ouvindo e tá eu estou amando te ouvir. Não só isso, eu estou amando te ouvir, Marília. Estou babando. Apareceu algum pop-up aqui, eu não estou vendo direito. Eu falei, será que eu continuo? Por favor, continue.
Não, mas acho que para esse ponto, até onde a gente chegou aqui, o convite é pensar a inclusão como verbo, né? A gente precisa, porque diversidade é fato, né, minha gente? A gente é diverso. Claro. É claro que, e aí eu posso trazer uma provocação, Anete, você me deixa, Maru? Por favor. Freestyle, Marília, freestyle. Ótimo, obrigada. E eu, enfim, né? Eu também já fui uma pessoa que acreditava de que, bom, não contratamos pessoas assim ou assado, como diria a minha avó, né? Contratamos pessoas. E essa é uma grande falácia, um grande perigo, né? Quando a gente fala de que não contrato pessoas brancas ou pretas, por exemplo, contrato pessoas, a gente está cometendo o preconceito estrutural, porque estruturalmente os nossos processos, eles são permeados por um preconceito e por barreiras invisíveis, né? Pelas bolhas que a gente chama. Então, se a gente não traz a intencionalidade, a gente vai continuar dando seguimento a processos que estão estruturalmente preconceituosos. Então, quando eu falo eu não contrato pretos ou brancos, eu contrato pessoas, é uma visão muito superficial e até pueril, né, de uma sociedade que é tão diversa e que precisa ter representatividade. Sim. Faz sentido? Total. Faz muito sentido, né? Porque a intencionalidade é algo interno, né? É algo que está arraigado na estrutura da pessoa. Então, sim, essa transformação, né, que em relação a todo esse tema, começa dentro de mim, né? Dentro de cada um. Até a Deloitte tem um estudo que eu gosto muito, eu não sei se Marô, se você passou ou vai passar pela pirâmide, mas posso falar dela um pouquinho? Falei um pouco, trouxe aqui um pouco dos desafios, mas é bacana para trás, Marília, isso é importante. A pirâmide, ela basicamente mostra um pouquinho, né, baseado nos estudos da Deloitte, de quais são as etapas que a gente tem nesse processo, né? Como é que por onde começa? E a base dessa pirâmide é a conscientização e educação, que é um processo contínuo, né? As organizações são vivas, a gente precisa o tempo todo falar sobre o tema, para que a gente possa ter o degrau de cima, que é o comprometimento. E eu costumo brincar que o comprometimento, no nível individual, ele é o aha moment. Sabe quando a gente faz, agora eu entendi? É um pouco sobre isso. O comprometimento, ele mora quando eu, de fato, já entendi, mas eu virei alguma chave que eu preciso agir. E aí a gente evolui para o próximo degrau, que é a chamada para ação. E chamada para ação, normalmente eu recebo algumas perguntas assim, poxa, mas eu não sou líder, né? Qual o meu papel num degrau de chamada para ação? É evidente que líderes, em qualquer instância, têm um poder de influência bastante grande, e tem uma responsabilidade muito grande na transformação dessa agenda. Entretanto, como indivíduo, como empregado, funcionário, colaborador, seja como a gente queira chamar, eu tenho um comprometimento, né, e eu preciso agir para que a cultura inclusiva daquela organização seja fluida, né? E aí vem uma pergunta, né? Mas, poxa, eu não sou um ser, eu sou um ser integrado, né? E aí, para mim, tá a grande mágica. Esse é um tema que aí, né, pessoalmente, ele me tocou dentro da organização e eu transcendi para as barreiras né, para os portões da organização. Então, muitas vezes, esse movimento a gente vê acontecendo, né, de que a gente entende o nosso papel social dentro de uma organização, mas que a gente também vai exercê-lo na sociedade. E o último estágio dessa pirâmide, o topinho ali, é a prática. Eu, Mari, pessoalmente, não acredito na prática plena, tá? Eu costumo brincar com os meus alunos que a gente não vai chegar no nível da prática, vai fechar o livro e vamos para a praia. A gente até pode ir para a praia, mas pensando como a gente vai fazer melhor no dia seguinte. Porque esse é um tema que a gente está naquele clichê do aprender, desaprender, reaprender. Né? A gente ainda está em processo e eu acredito que seja um processo evolutivo de fato.
Sim, traz, né, um pouco dessa pesquisa, traz ainda que todo mundo, não é por falta, por má vontade, se a gente vai dizer assim, né? Então 71% ali das organizações não querem ter uma cultura mais inclusiva, mas como está esse Como fazer? nível de maturidade, né? Como que está o entendimento do tema, né? E que o grande desafio é entender mesmo, ter esse olhar mais estratégico, né? Mas olha, não é um tema a mais, é parte do negócio. É parte do negócio, exato. É o jeito que a gente faz negócio. Né? Sim. Até porque, quando a gente olha em impacto social e reputação de marca, tá de mãozinha dada. Né? Tá de mão dada a gente ter uma cultura, quando a cultura, de fato, ela é inclusiva, ela precisa ser sólida para que, quando a gente seja visto na sociedade, a gente possa ter a foto bonita que a Marô citou do Ricardo Salles, né? Que o Ricardo sempre fala. A foto tá diversa, tá bonita, mas o filme conta a mesma história. Sim. E aí essa combinação, né, Marília, do espaço seguro, das pessoas todas terem vez e terem voz, né? E ter um plano de carreira também, Exato. né? A gente vê pesquisas tá bom, eu atraio as pessoas com deficiência, mas elas ficam na mesma posição durante anos. Eu ouvi relatos de até 12 anos a pessoa na mesma posição, quer dizer, ela não está sendo vista como uma pessoa, né? Como uma pessoa, sim. E eu recebo muito essa pergunta, Marô, mas e aí, como é que faz o plano de desenvolvimento, o plano de meta de uma pessoa com deficiência? E aí, com o meu bom português do interior, eu digo, uai, do mesmo jeito que faz qualquer outro colaborador. Ele vai ser olhado como qualquer outro colaborador, desde que, e isso é muito importante, a gente respeite as necessidades específicas. O que é isso? É dar equidade. Né? Dar equidade é proporcionar oportunidades equivalentes, desde que eu esteja oferecendo os recursos que aquele indivíduo precise. No meu caso, como uma pessoa com deficiência visual, qual que é o meu recurso? Né? E aí tem os recursos práticos de acessibilidade, desde um celular que tenha uma tela um pouquinho maior, por exemplo, mas eu preciso ser respeitada e saber que, no meu papel, eu posso, né, e aí falando muito, usando um exemplo muito umbigocêntrico aqui, mas eu posso viajar sem problema, eu só não vou poder ser aquele indivíduo, aquele colaborador que vai precisar viajar e pegar um carro para dirigir, por motivos óbvios. Então, eu estou dando um exemplo até muito bobo aqui, mas para trazer o que é uma necessidade específica, né, e como é que a gente lida com as necessidades específicas. E aí, indo para outros caminhos, né, a pandemia trouxe muito isso, de evidenciar necessidades específicas. Então, eventualmente, se eu sou um pai que tem uma criança pequena em idade escolar, que precisava ter homeschooling, como que meu time pode ser inclusivo de compreender que em determinada hora essa criança vai estar, eu preciso estar ali para dar um suporte como pai, para dar um suporte para o almoço dessa criança. Né? Então, e a gente não está falando de um grupo subrepresentado, mas a gente está falando de uma necessidade específica. A pandemia acabou evidenciando muito essas diferenças, né? Então, quando a gente fala de ambientes diversos, a gente está falando, abrindo um pouco o leque. Muito bom essa ideia de que nós temos necessidades específicas, né? E como é que a gente faz isso? Conversando com a pessoa, não é, Marília? Acho que é o caminho da conversa, né? Me diz, né, o que você precisa, eu te digo o que você pode, né? E a gente vai traçando esse plano juntos, né? Não tem Perfeito, como... Marô, perfeito. Você, como uma boa especialista em diálogo, sabe melhor do que ninguém qual o poder, né? Quão poderoso é a ferramenta do diálogo. E eu sempre digo que falar sobre diversidade e inclusão é muito mais sobre construir ponte do que construir muro. Né? Se eu tenho verdades absolutas, e nessa caminhada eu precisei quebrar um monte de paradigma das minhas verdades absolutas, né? Um monte de crença. Só que se eu não não botar esses muros abaixo, eu não construo pontes, né? Não consigo ouvir
o outro lado e talvez encontrar uma solução que seja intermediária, que seja um bom acordo. Sabe aquela história do bom negócio é um negócio... Como é que meu marido fala? Que eu acho que um bom negócio é um negócio que é bom, né, para todos. Acho que é isso, né? O bom acordo é o acordo possível, né? Exato, exatamente, ótimo. Esse o caminho. E o diálogo é esse espaço entre, né? Não é o que eu sei, não é o que você fala, não é o que você entende, o que a gente consegue aí trazer juntos. Gente, tem muito conteúdo, a gente vai, né, compartilhar e a conversa. Eu espero também, se vocês que estão ouvindo aqui, que nem a gente, né, que fica babando, como a Nete falou, no que a Marília traz, e poder trazer essa conversa dessa forma tão aberta. Mandem perguntas, se tiverem, no chat, né? Vão interagindo, a gente pretende deixar um tempinho no final, né, para as perguntas, mas a gente quis trazer também como é que a gente pode esses dados também, né, que é importante a gente medir, é importante a gente ter as histórias, os dados convencem, as histórias comovem, né? É isso. Mas as experiências é que transformam. Eu gosto de ter essa experiência, né, na prática, que vai me fazer mudar de atitude, né? Essa atitude que é interna, como a Nete falou, e que é externa. Então, aqui um pouco, né, desse panorama dessa pesquisa de 2022, então dessas 374 empresas, né, 37% são multinacionais, então 26% listadas na Bolsa de Valores, na B3, a maior parte no Sudeste, né, para ter um pouco esse recorte aqui brasileiro, e que ela traz muitos dados. Eu recomendo, não uma pesquisa não é fácil e até nem tão extensa, mas que vocês vejam, e que traz um pouco o que quais são as frentes de diversidade que estão aparecendo. Então, mulheres é o que mais aparece, em seguida pessoas com deficiência, depois LGBTQIA+, depois as raças e etnias, né, jovem aprendiz e geracional, com essas em porcentagem, e o que eles percebem, né, nessa amostra dos benefícios das práticas de diversidade, equidade e inclusão. Então, desde benefícios para os negócios, para a inovação, o valor que gera, né, para os negócios, e o aumento da retenção, que é o grande gargalo, né? A gente demora tanto para trazer um talento e depois eu perco essa pessoa, perco esse talento porque não se sente parte. E o quanto que elas melhoram a qualidade também da força de trabalho. Daí eles vão, né? O que na minha organização, como é que você percebe isso? Não, as ações estão alinhadas, a governança, a temática ambiental e social, tem contribuído para uma mudança organizacional, são uma prioridade ou não, ou segue um checklist padrão, também tem isso, né? E aí, como é que se estrutura, um pouco do que a Marília falou no começo, né? Como é que se estrutura essa área de DI? Então, ela se reporta mais para o RH ou não, já está direto conectada com a presidência, com o conselho. E quantos profissionais, em média, elas têm dedicada, né, a essa área. Aqui, então, quais são as ações, né? Então, a inclusão é uma jornada, né? É um caminho, não é da noite para o dia, ela precisa da intencionalidade, ela precisa de uma estratégia, mas todas as etapas, né? Desde a divulgação de vagas, do recrutamento, seleção, até essa integração, na verdade, que tem que ser uma inclusão, né? Não é só integrar a equipe, mas incluir a equipe, até esse plano de carreira, essa promoção, os benefícios, a avaliação de desempenho e até o desligamento, né? Então, e as iniciativas também que a gente trouxe. Então, desde primeiro essa sensibilização de lideranças, né? E essa formação, olha, temos que trazer o tema, e aí também, né, a gente, às vezes a dificuldade, o desafio de vocês é como é que eu sensibilizo, como é que eu falo que isso é importante, né, como é que eu trago esse tema para dentro da organização. Os treinamentos, ter uma visão de um senso mesmo de diversidade, né, quão diversa é a minha equipe, quão diversa é a minha área, né? E pesquisas de clima mais orientadas aí para o tema da diversidade e inclusão, ter indicadores e ter metas, né? E essas ações, o que a gente falou dos recortes, mas a gente não pode esquecer que tem toda essa interseccionalidade, né? Então, eu posso ter uma mulher negra, mulher negra, né, lésbica, quer dizer, os nossos marcadores, eles se atravessam, né? Eu não sou só uma coisa, né? Só uma pessoa.
Mari, você E trouxe um aqui... ponto bem... Posso Pode falar, só Maria. sentar na tua carona de novo? Você trouxe dois pontos bem interessantes, assim, né? Para quem está no desafio de como eu levo esse tema para dentro da organização, e você trouxe 2 pontos muito relevantes, que é compreender de fato qual é o valor disso aqui dentro, né, no sentido de nós vamos porque é um fator de promoção de inovação, nós vamos porque a nossa companhia tem um compromisso social, a gente vai porque a gente tem um compromisso de branding, né, de marca empregadora, e de verdade, gente, é claro que cada organização pode ter, né, um cruzamento de todos esses fatores, e que bacana que quando isso acontece, mas inicialmente qualquer um desses fatores é muito genuíno, né? O que a gente precisa é encontrar esse valor real para conseguir mobilizar um movimento de liderança, né? Esse é um dilema pessoal, né? De que esse tema, essa é uma agenda estritamente de liderança? Não é. Não. Cheguei à conclusão com um certo tempo de trajetória de que não é. O movimento ele precisa ser top-down e bottom-up. Ele precisa ser de cima para baixo, de baixo para cima. A gente tem um movimento lateral muito forte de sociedade, mas a gente precisa ter alta liderança de fato. A gente precisa vender o assunto, tá? E quando eu falo vender, eu estou usando talvez o pior termo possível, mas eles precisam realmente estarem comprometidos de forma genuína, porque essa é uma mudança que, para dar os primeiros passos, a gente precisa de comprometimento de liderança. Uhum. Então, esse é um ponto. E outro ponto que você trouxe é o ponto do senso. Por menos investimento ou estrutura que tem esse senso, o senso é um mapa muito poderoso para a gente começar a fazer qualquer movimentação dentro da organização. Ele é e eu compreendo aqui que a gente está falando majoritariamente com pessoas de RH, né? Então, o senso, ele vai embasar, ele vai ser o material de argumentário para várias conversas de mudança de processo ou até mesmo mudanças de mirada, né? Mudanças de indicadores, enfim. Então, eu queria só reforçar aí esses 2 pontos. Sim, reconhecer, é o ponto de partida, né? Como é que está a nossa fotografia agora, sim, né? Como é que está nosso ambiente agora. Não começa porque é legal ou porque é um tema que a Mari ou a Marô ou a Anete gostam, né? A gente começa, de fato, da onde a gente precisa começar, né? Porque a gente tem uma fotografia da companhia. E aí você consegue traçar as metas, as ações, né? Vai ser o ponto de partida, né? Então, aqui um pouco, né, do que a gente já falou dos benefícios, eu acho que isso está muito claro, né? E aqui um pouco dos programas, né? Já a gente encaminhando como é que a Pulse, né? Então, poderia, né, ajudar e contribuir, né? Como é que a gente está vendo aí esses programas para contribuir para que a área, para comprar essa ideia, né? Você falou, né? Para vender, mas tem que comprar a ideia, né? Tem que incorporar, né? De verdade. Então, primeira, né? Grande, né? Começando com uma pesquisa de clima, começando aí com esse olhar, essa fotografia, como é que tá, né? Como é que tá o clima? Como é que as pessoas estão se sentindo, né? Quantas pessoas têm? Em que área que elas estão? Como é que elas estão? Como é que tá esse clima de trabalho aí, esse clima da organização? E a gente tem também alguns treinamentos que a gente colocou como treinamentos rápidos, né? E não posso chamar de prateleira, porque sempre ele vai ser customizado, ele vai ser, né, com essa entrega mesmo humanizada e conectada, mas que são módulos de 2 ou 4 horas ou 8 horas, dependendo daí na disponibilidade, mas que trazem, né? A gente precisa falar sobre o assunto, né? A gente precisa trazer esse tema, e como trazer esse tema de uma forma leve, de uma forma séria, mas sem ser tão sério, né? Com dinâmica, com interação, e para chegar até um programa maior, que é, então, implementar mesmo esse programa de diversidade, mas sempre olhando para qual o nível de maturidade, o estágio que a empresa está, né? O que já foi feito, o que deu certo, o que não deu, quais os desafios ali
na prática, né? Não dá para ter uma receita, não tem receita de bolo, né, Marília? Tem receita? Não tem receita de bolo. A gente sabe, a gente tem casos, pode compartilhar a experiência de saber que tem ingredientes que vão desandar a massa, mas a receita exata não tem. Não tem. Então, aqui, né, alguns temas que a gente traz. Então, o primeiro, né, começando do valor da diversidade nas organizações, tudo que a gente trouxe aqui, mas de uma forma mais aprofundada para cada um desses tópicos. A questão da comunicação inclusiva, né? Como é que a gente fala para incluir? A gente se relaciona através da nossa fala, da nossa comunicação, né? Das nossas mensagens, da nossa comunicação interna, externa, né? A imagem que eu passo para fora, como é que eu comunico, né? Os valores e a cultura da empresa, né? E aí a gente vai tratar de racismo, de capacitismo, de etarismo e todas essas... Não é só uma fala, né? Não é só uma palavra que eu usei errado. Por que usar essa palavra e não essa? Por que falar desse jeito e não outro? Tem uma intencionalidade, né? Tem um porquê. Aí a questão da liderança inclusiva, como a Marília falou, então se as lideranças não tiverem, não incorporarem essa visão, né, e na própria, não só na sua comunicação, mas em toda a sua seu jeito, né, de liderar, ter essa ideia do mindset mesmo, né, de transformar essa mentalidade, né, para ter uma gestão mais inclusiva que inclua todo mundo, com prática, com um jeito de fazer, né? Mudar um jeito de fazer, não é só um estilo, né? Os vieses inconscientes, que é um tema que a gente não pode deixar de falar, né? Então, o nosso cérebro ele é muito rápido para colocar as pessoas em padrões, em caixinhas, porque senão a gente não conseguiria tomar tantas decisões como a gente toma ao longo do dia. E aí a gente vai categorizando, a gente vai tendo histórias, acreditando em histórias únicas, né? E aí a gente esquece que a gente precisa aprender, desaprender e reaprender, né? Quanta coisa que a gente precisa deixar de lado e ter um outro olhar, né? E isso tudo com base na neurociência, né, nos estudos, isso está tudo muito... a gente já tem muita informação para poder mostrar que dá resultado, né? Então, todo mundo tem preconceito, a gente precisa ter consciência desses nossos preconceitos, iluminar aí a empatia na prática, né? Como é que a gente pode ensinar a empatia né? Na prática? E eu garanto que a gente pode, sim, né? Que a gente, através das vivências, através dos diálogos e desse outro olhar mesmo, né? Às vezes a gente nunca se debruçou sobre isso, mas é possível trazer essas necessidades que são humanas e são universais, né? Para que a nossa... E práticas, né? Então, práticas de diálogo é difícil, isso foi também, a Marília pode trazer uma conversa que a gente teve bastante antes, é difícil liderar um time diverso, né? No começo até pode ser mais difícil, né? Ou a gente vai precisar de prática, a gente vai precisar de método, a gente vai precisar de técnica e a gente vai precisar de muita arte também, né? Então, essa combinação aí, né? A gente está com o gráfico ou não, Marô? Só para eu poder me guiar aqui. Não tá. pus. Mas eu posso compartilhar, não é um material nosso aqui, tá, gente? Eu vou ficar devendo a fonte, não me lembro de cabeça, mas eu posso depois compartilhar. Eu gosto muito de um gráfico que mostra os dois coeficientes, né? Tempo versus produtividade de um time diverso e de um time não diverso. Os times não diversos, os times homogêneos, eles produzem mais rápido, porque eles já estão em consenso, digamos assim. Só que eles produzem proporcionalmente menos do que times, aliás, times não diversos, né? Times diversos proporcionalmente produzem muito mais. A curva é exponencial, só que demora mais para iniciar. E aí, traduzindo isso, gente, como eu tive o privilégio e ainda tenho hoje indiretamente de liderar um time muito diverso, um time relativamente grande, muito diverso por bastante tempo, né? E aí eu posso dar um depoimento pessoal. Em bom francês, o potencial de treta, minha gente, é gigantesco. Porque são pessoas muito diferentes, pensando muito diferentes. Só que o potencial inovador é infinitamente maior.
né? Então, o que vale? Vale eu investir mais tempo num processo de maturação desse time e ter resultados exponenciais? Ou vale ficar num momento de comodismo, né? Porque eu não vou precisar botar energia e investir tempo e ter uma produtividade que não vai ser inovadora, né? É uma balança, tá? Particularmente, eu optei pelo vamos ter times diversos e vamos ver até onde esse time pode chegar, e confesso que chegou muito além do que eu imaginaria em termos de produtividade, de resultados e de performance, mas é, de fato, um critério de balança, né? A gente precisa colocar mais, de fato, mais energia e investir tempo em times diversos. Sim. E saber lidar com os conflitos, né? O conflito, Sem ele não dúvida. é necessariamente negativo, ele pode ser positivo, né? Então, Ele, mudar e também esse normalmente é olhar muito positivo. muito positivo. Agora, Né? conseguir Porque ele vai sustentar o conflito, né? Conseguir ultrapassá-lo, né? Também tem técnica para isso, né? Tem Exatamente. método, Tem tem ferramenta. prática, né? Tem ferramenta, por isso que a gente chama de prática, né? Exato. E aqui, né, já caminhando já para o nosso final, então, implementação de um programa que daí é toda essa jornada da diversidade, né? Então, definir critérios, entender como é que está o seu diagnóstico atual, se está de acordo com a legislação, com a representatividade, com a inovação, ter esse diagnóstico qualitativo e quantitativo, né? E como é que vai ser esse trabalho, então, entendendo que, né, que é uma empresa que esteja começando a pensar no tema, né? Então, criação de grupos de afinidade, como é que isso vai ser, ou com responsáveis, como definir metas, né? Ter esse senso, essa base para depois, então, implementar um programa, e aí a gente pode também atuar em todas as etapas, né? Vou parar de falar para a gente ter uns minutinhos aqui, né? Passou muito rápido, mas espero que tenha dado para dar um panorama geral e de uma forma pouco aprofundada, né, Marília e Anete, trazendo aí essas questões que são difíceis, mas que a gente precisa lidar, né? Precisa falar. São muito atuais, né? Muito sim. atuais. Eu acho que quando a gente fala de benefícios, né, a gente tem os benefícios tangíveis e os benefícios intangíveis. E esses transcendem qualquer extremamente subjetivo e é tão amplo que pode causar realmente esse impacto no mundo que a gente tanto espera, né? É simplesmente maravilhoso, e as organizações são uma mola propulsora também para essa transformação, né? Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser contribuir com alguma ideia, está aqui aberta a nossa plenária para essa conversa. Enquanto isso, se vocês preferirem, também pode escrever aqui no chat, a gente pode responder. Enquanto isso, a Laila vai colocar aqui um link no chat para vocês responderem, a gente pede para que vocês respondam, para que a gente possa melhorar cada vez mais esses momentos dessa live tão gostosa que é, né? Tão íntimo. E então, por favor, eu peço para que vocês respondam. E aqui, se vocês quiserem apontar a sua câmera, estão todos os contatos da Pulse RH, para quem quiser conversar um pouquinho mais com a gente, bater um papo, se aproximar, estamos super abertos a essa conversa. Alguém, então? Acho que ninguém. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Desculpa interromper. Assim, uma situação, tá, que eu já vivi e eu não sei se eu concordei com a decisão que foi tomada em relação ao que a gente tinha de ação ali. A gente tinha uma pessoa que ela tinha que voltar ao presencial e ela não e o presencial não estava adaptado para ela. E a gente não sabia como que a gente fazia isso para, primeiro, conversar com ela que não estava adaptada, e segundo, falar com os times. Como que vocês abordariam esse assunto? Posso ir, Marô? Sim, pode ir, Maria. Bom, primeiro ponto, a gente precisa entender qual é, de fato, a necessidade específica desse indivíduo e qual é
a possibilidade real, e não a vontade, tá? Mas a possibilidade real de execução disso dentro da companhia, né? Isso é uma necessidade, já foi previamente acordado, né? E aí eu estou falando de necessidades específicas que podem transcender uma acessibilidade, tá? Eu estou dizendo necessidades específicas de forma geral. Se não é um recurso de acessibilidade, por exemplo, se é uma necessidade específica, e eu vou voltar no exemplo que eu dei lá atrás, de um pai com uma criança ali que precisa ajudá-lo a dar almoço para essa criança para ir para o homeschooling, por exemplo. A necessidade dele está de acordo com o negócio, né? A atividade que ele exerce vai ser prejudicada ou não. São tantos fatores, mas talvez eu esteja até entrando na seara da Marô. Acho que a ferramenta, nesse caso, o mais importante é o diálogo. Traz todo mundo para a conversa, encontra um ponto de equilíbrio, né? Tem coisas que são inegociáveis, evidente, né? Recursos de acessibilidade, se é uma questão de discriminação, isso não é negociável, né? Mas se é uma necessidade específica, traz todo mundo para a mesa e abre o diálogo. Antes de falar com todo mundo, vocês acham válido e o ideal falar com a pessoa para entender como que a gente deve abordar esse assunto com todos? Ou a gente reúne todo mundo junto com ela e já aborda esse assunto? Olha, depende muito de qual é o ponto específico, né, e de qual o quanto essa pessoa também se sente em ambiente psicologicamente seguro, né? Se é um ambiente que talvez não seja tão favorável, abordar e dizer, olha, queremos ajudar, né? A gente não tá jogando contra ou a gente não está colocando barreira, a gente quer ajudar. Então, a gente pode trazer, você se sente confortável para trazer esse tema para a gente encontrar uma solução, um coeficiente bacana para todo mundo, né? Então, acho que sim, vale a conversa, mas claro que existem N coeficientes nessa história. Entendi, legal, obrigado. Sim. Gente, só para complementar, desculpa, mas só para complementar, não tenha medo de perguntar, né? Então, começar, sim, conversando com a pessoa direto, mas sem o preconceito, né? A gente sempre se surpreende, pode se surpreender aí com essa conversa. Sim, sem dúvida. Gente, eu Desculpa, quero agradecer Nete, muito vocês, a Marília e Marô, pela live maravilhosa. Acho que a Laila queria falar uma última palavrinha, Laila? Eu queria trazer uma experiência, um diálogo que eu tive há pouco tempo, mas se não der tempo, não tem problema também. Que pena. Se for rapidinho, porque a gente já terminou a live, Laila. Tá bom, vou tentar ser rápida, então. Então, prazer, bom dia para todo mundo. Eu sou a Laila, eu tenho pele branca, olhos claros, cabelo castanho cacheado que está preso em cima, tipo um abacaxizinho. E eu só queria trazer um diálogo que eu tive com uma pessoa conhecida há pouquíssimo tempo. Acho que faz uma semana que a gente estava conversando. Eu sou estudante de psicologia e, enfim, eu gosto bastante do tema da diversidade e da inclusão. Então eu tava nesse diálogo e aí essa pessoa não é da psicologia e eu achei bastante interessante que a gente estava falando um pouquinho sobre como incluir pessoas. No caso, a gente estava falando de pessoas com deficiência intelectual, né? Como incluir essas pessoas no mercado de trabalho. E aí, essa pessoa com quem eu estava conversando trouxe a ideia de que, nossa, mas é tão difícil e essas pessoas vão ser submetidas a tantos preconceitos e a tantas dificuldades, por que a gente vai fazer elas tentar incluí-las, né? Se isso pode vir a trazer um sofrimento. E eu fiquei pensando muito sobre essa perspectiva que se tem, até um capacitismo, um paternalismo de que, então, a gente vai ser conivente com esse tipo de sociedade, né? A gente vai ser conivente com esse... E eu pensei nisso também, porque isso pode ser aplicado para qualquer tipo de organização, qualquer tipo de grupo, né? A gente vai... Bom, já que vai ser difícil, vamos manter esse status quo, né? E eu acho que isso é um tipo de pensamento que é muito... Eu acho que é o pensamento mais comum, né? Que eu vejo, pelo menos. E trazer, enfim, essa reflexão. Obrigada. Obrigada por trazer. Obrigada. Fechamos com chave de ouro, Laila.
A gente E sabe que é Marília? difícil, né? A gente sabe que é difícil e não precisa ser tão difícil, talvez seja essa, né? Às vezes a gente quer, claro que o equilíbrio, né? A gente precisa ter um mínimo de preparo. Eu vou ser bem breve, mas eu tive uma experiência. O ano passado a gente decidiu trazer a primeira pessoa com síndrome de Down para o meu time. E eu escutei muitas preocupações e preocupações muito genuínas. E até fiz um vídeo sobre isso. Mas é claro que a gente tem algumas preocupações que precisam ser minimamente, né? De segurança, enfim. E a gente precisa olhar sim, não é fazer a revelia ou de forma irresponsável. Mas, gente, se a gente for esperar o ambiente perfeito de temperatura e pressão, a gente não vai fazer nunca. Então, precisa começar. E quem melhor do que a própria pessoa para me dizer como eu posso melhorar para atendê-la? Né? Então, precisa começar. Acho que foi para mim, tem sido um aprendizado gigantesco, mas é isso, assim. E obrigada, Laila, por trazer teu ponto. A gente precisa de mais profissionais, psicólogos com a tua mentalidade. É uma mudança de mindset, né, gente? São quebras de paradigma. Exato. Gente, muito obrigada. Marília, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Muito obrigada também. Todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada por terem vindo. E a gente pode continuar esse papo, gente. É só entrar em contato com a gente e a gente está aqui para vocês. Um grande abraço e um excelente final de semana. Obrigada, gente. Bom feriado. Obrigada. Bom Muito feriado para todo obrigada. mundo. Tchau, tchau. Tchau.